Salve, salve, devoto! Estou mais uma vez ao vivo para falar de Galo para você no oferecimento da Carvisa, a proteção que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, só tem um lugar. É na Carvisa. Vem comigo e vem de desembola, que a gente desembola para você, tá? Parcelamos de 12 a 18 vezes a grana que você tanto precisa. O link está na descrição. E detalhe importante, o empréstimo cai na hora. A nível Brasil, tá, gente? Onde você estiver no Brasil, a gente empresta essa grana para você. Pode confiar que é o meu irmão Daniel é quem faz. Então pode ter tranquilidade, confiança, que aqui a gente desembola pra você. Na Bruços é a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Você vai encontrar a Bruços pra você passar seu Réveillon com aquela cerveja gelada e espetacular. Mas lembre, é só pra maior de 18 anos e beba sempre com moderação. Vem comigo e vem de Instituto Céspedes. Afinal de contas, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Gente, olha aí as entradas, zero entrada hoje. A entrada vinha aqui, ó. E sabe por quê, cara? Porque eu não tinha feito o transplante capilar. Fiz, resolvi o problema e garanto pra vocês uma mudança completa no visual. Aqui a gente agenda a primeira consulta pra você com 13% de desconto, tá? Pode procurar e pode vir no Instituto Cefes e a primeira consulta é gratuita. E se você fechar, 3% de desconto. Tico Pneus. Pensou em pneu novo? Você pensou na Tico Pneus, que aqui é troca de pneu com qualidade e preço justo. Gente, não fica colocando a sua família em fria com pneu recalchutado, com pneu reaproveitado, não. Bora de pneu novo, bora de pneu de qualidade. Aqui na Tico Pneus você encontra tudo isso. Ainda te dou 3% de desconto. Não tem como ser melhor. O link tá na descrição. Bora pra cá e bora de Tico Pneu. Unidade Lourdes e unidade Pampulha. Na mecânica você também vai ter 13% de desconto. Bora falar de Galo. Bora começar. Tá na capa, tá na tela, né, gente? Hoje são vários temas rápidos. Quem é esse jogador aí que o Galo sondou, hein? Esse volante Arana foi vendido. Oferta do Galo na mesa por esse atleta. Recusa de 3 jogadores e a Itatiaia confirmou informação. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar com a informação do seguinte, cara. Arana, tá? Vamos começar já por uma notícia mais forte, uma notícia que chama mais a atenção, que é o caso do Arana. Vamos lá, gente. Todo mundo sabe como é que foi o caso do Arana, né? O Atlético. A verdade é o seguinte, quando você vai fazer uma análise, e aí eu vou falar uma coisa de contexto dentro de uma análise minha, tá? Análise minha, não é uma questão de informação nem nada disso. Quando você vai atrás do Renan Lodge, você já não quer mais que o Arana fique. Isso é uma coisa muito óbvia. E por quê? Porque nós estamos falando de salários equivalentes. Nós estamos falando de salários altos. Nós estamos falando de salários que mexem completamente com o dia a dia de cada atleta. Com o dia a dia do clube, perdão. O Arana, ele ganhava algo próximo de 950 mil reais. O Renan Lodge está vindo para ganhar R$1 milhão. Então você jamais vai ter o titular ganhando 1 milhão e 50 e o reserva ganhando 950 no setor de lateral. Isso é inviável para um padrão no time. Ah, Rep, mas o Galo tá tentando ir atrás do Capixaba. Pois é, mas quando você vai analisar o Capixaba, por exemplo, você tá falando de 600, 550 mil de salário. É uma diferença de 400, 1 milhão de reais. 300 mil. E se você faz isso no ano, a coisa fica maior ainda. Então, a partir do momento que você contrata o Renan Lodge, você não conta mais com a Arana. Mas existe um problema. Será que isso foi devidamente comunicado ao Arana? Será que houve essa conversa entre Atlético e Arana para chegar e falar assim, olha Arana, o São Paulo ele tá querendo outro estilo de lateral, ele não tá contando com você ano que vem, então mediante isso nós vamos fazer uma busca diferente, nós vamos procurar um outro atleta, você me perdoa, que você tenha compreensão, tá tudo certo, bola pra frente, cá atrás. Será que teve essa conversa? Porque o Arana, a informação que chega de Belo Horizonte é que o Arana não tá disposto a sair, só que tem um detalhe. Ele não está disposto a sair, ou ele está dizendo que não está disposto a sair para valorizar o passe, para ter uma melhor negociação. Eu acho que é a segunda coisa, que eu volto a dizer. Eu não consigo acreditar que o Atlético iria atrás de um Lodge, sem já ter conversado com o Arana sobre uma possível saída ou uma mudança de ares. Então eu acho que toda essa história do Arana, ela reside numa negociação da parte dele para aumentar os valores. Dito isso aos senhores, eu passo para o segundo ponto, que é, o Arana já está praticamente vendido, gente. Entre Atlético e Fluminense, tá faltando chegar o contrato. Tá? Entre Atlético e Fluminense só falta chegar o contrato para assinatura do Atlético. Então, não tem absolutamente nada de muito diferente. O Arana, ele pode acabar vetando por ele entender que a grana que ele vai ganhar no Rio de Janeiro não vale a pena mudar a família dele, que é uma situação ruim, que vai ficar complicado, que vai ser uma negociação difícil. Cara,
pode acontecer, né? Mas eu acho bem difícil que o Atlético trave isso daí, tá? Eu acho bem difícil. E também surgiu o interesse de uma terceira equipe aí, segundo o Pablo Oliveira, que seria aí do Olympiacos, tá? Eu não acho que o Olympiacos vai vir pagar aqui o valor pelo Arana. Se pagar seria excelente, seria top, seria uma coisa assim maravilhosa. Então, no fim das contas, o que nós podemos analisar com tranquilidade, o que nós podemos analisar fazendo uma análise é que o Arana não fica no Atlético, a negociação entre Atlético e Fluminense está muito adiantada. Pode ser que algo mele, pode ser que o jogo saia da mão do Atlético a partir de uma proposta do Olympiacos, pode ser, né? Chega aqui um time europeu, faça alguma proposta, e o Arana quer jogar na Europa, o Arana quer ir embora. Pro Atlético, dinheiro real ou euro, tanto faz, pagando o que o Atlético quer, não tem conversa. Então eu acho que reside muito aí, tá, gente? Nós vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas o Arana é trabalho dado, tá? O Arana já é favas contadas. Bom, alguns dias atrás surgiu uma notícia. E só mais um detalhe sobre o Arana, né? Lembrando que o Arana tem contrato até 2027. Se ele bater o pé, eu quero ir pro Olympiacos, vocês não querem deixar, então eu fico. Ele pode fazer uma coisa dessa. Gente, vamos falar sobre esse Paulinho que foi oferecido ao Galo. Vocês não vão lembrar dele, não. Ele pertence ao Vasco da Gama, tá? No final dessa temporada aí, ele fez uma temporada assim, que a gente pode chamar, na minha opinião, de média. Não é um craque nem nada, não. Mas muitos analistas gostam muito desse jogador e entendem que é um jogador que poderia chegar e ajudar bastante o Atlético. Quem é esse Paulinho, tá, gente? Vamos lá. E muitos estão confundindo com o lateral direito, tá? Mas não, é o volante mesmo. Primeira coisa, esse Paulinho foi oferecido ao Atlético, tá? É o Paulinho Paula, 28 anos, meia central. Hoje ele tem uma avaliação de mercado de 1 milhão de euros. O contrato dele se encerra agora com o Clube Carioca em 31 de 2 de 2025. No Campeonato Carioca, em 13 jogos, foi titular 7 jogos. No Campeonato da Série A, em 38 jogos, foi titular 11 jogos. Na Copa do Brasil, de 12 jogos, foi titular 1 jogo. E na Sul-Americana, de 8 jogos, foi titular apenas 7 jogos, tá? É um reserva lá no Vasco, você repara muito, isso acho que é notório. E é um cara, assim, que em nada, fez um campeonato okzinho, nada demais. Ele começou a carreira no Fluminense, foi pro Sporting, depois foi pro Boa Vista, e depois foi se aventurar no mundo árabe, Boa Vista, Portugal. Aí depois foi aventurar no mundo árabe, jogando no Al-Shabaab, depois no Al-Fahd, e depois voltou pro Al-Shabaab, e aí foi vendido pro Vasco por 1 milhão e 200 mil euros, tá? Em 26 de 7 de 2023. Bom, foi oferecido, o Atlético não demonstrou interesse, mas qual que é o grande lance? Esse jogador aqui é um jogador que foi da época lá do como é que fala? Como é que fala? Como é que é o nome? Ele foi oferecido por... Eita, como é que eu vou poder falar isso pra vocês? Eu acho que ele foi oferecido muito mais porque o Paulo Brax está aqui, existiu um relacionamento lá atrás de Vasco da Gama, aquela coisa toda, pré-negociações, enfim. Então eu acho que a coisa veio mais dali, sabe? O Galo não sondou esse jogador, como alguns estão dizendo, né? Eu coloquei até na capa sondou, mas na verdade ele foi oferecido. Mas muitos estão falando, o Galo sondou. Não. Foi oferecido ao Atlético e foi isso que aconteceu. Bom, bora falar aí de Santino Andino, hein, rapaz? Que voltou pra mira do Galo, será? Bom, bora falar disso. Gente, Santino Andino é um jogador que eu aqui no nosso canal já indiquei lá atrás, lá na época de Godoy Cruz, antes de Santino Andino ser um nome mais, aspas, conhecido do público, antes do Santino Andino ser, aspas, um nome mais chamado do público, né? Muito antes. O Santino Andino, ele é um jogador que joga pelo lado direito do campo. Ele é um jogador interessante. Eu sempre disse a vocês que eu gostaria de tê-lo aqui no Atlético, mas existe um problema. Ele joga do única posição do Atlético que nós estamos bem servidos, que é o lado esquerdo do campo, né? Ele tem 20 anos, ele é de Vila Nueva, Argentina, ponta esquerda. O empresário dele é Hernan Bernan, um empresário conhecido, avaliado hoje pelo Transfermarkt em 5 milhões de euros, com contrato até o final do ano que vem, tá? 1,74. Godoy Cruz caiu de divisão, então não vai forçar absolutamente nada para mantê-lo, né? No torneio Abertura, ano passado, 16 jogos, foi titular em 11 com 2 gols. No Clausura,
Clausura, de 16 jogos, titular 10 com 2 gols e 1 assistência. E na Copa Sul-Americana, de 8 jogos, jogou os 8, 2 jogos e 2 assistências. Ele é titular, ele era poupado em jogos de Sul-Americana. Mas lembrando que ele joga basicamente pelo lado esquerdo. Ele dificilmente joga pelo lado direito. Hoje, há muitas equipes interessadas nesse atleta, como Fluminense, Palmeiras, Olympiacos, Napoli, Fiorentina, Torino e Bolonha, tá? Quem trouxe essa informação, que tem essas equipes todas interessadas, é o Ekren Canor. Eu já falei com vocês aqui de algumas possibilidades dele. Bom, eu vou ser muito sincero. É um jogador jovem que tem um perfil muito legal. É um perfil interessante, 20 anos apenas e tal. Você teria que deslocar o Coelho para direita para o Santino Andino ser um cara com oportunidades ali jogando junto com o Dudu. Porque se você manter o Coelho e o Dudu, o Santino Andino nunca vai jogar. Vamos pôr o Santino Andino de direita. Convido a vocês a olharem as 2 temporadas dele de Godoy Cruz e você não vai ver nem um jogo praticamente dele jogando pela direita, tá? Eu olhei aqui pelo Transfer Market, né? Lá você tem o posicionamento, né, de cada jogo do atleta, tá? E nessa temporada, todos os jogos dele foi como meia esquerda, tá? Uma vez ele jogou na meia direita, na verdade. Uma única vez. Ele jogou 24 de meia esquerda, 13 de ponta esquerda, 2 de meia ofensiva e 1 de ponta direita. A única partida da carreira, isso é carreira, tá? Dele. E no desempenho atual, e nessa última temporada, foram 0, tá? Quer ver? Eu tô clicando aqui para ter certeza, mas é que eu já tinha visto anteriormente. Deixa eu dar uma olhadinha que hoje nós estamos sendo a nossa outra tela. Nessa temporada foi 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Também joga na seleção sub-20 da Argentina. É um jogador que sempre está em campo. Bom, e aí? Você acha que vale a pena entrar numa concorrência dessa, pagar 10 milhões de euros? O que você pensa sobre esse tema? Comenta aí, que eu acho que é bem interessante. Bom, bora falar sobre Sampaoli e a recusa aí de mais de 3 atletas. Que história que é essa? Vamos explicar pro torcedor. Gente, bora falar agora de recusa de 3 atletas aí de Sampaoli. Gente, acontece o seguinte, o Sampaoli teve alguns volantes, tá, que já foram oferecidos para o Atlético, entre, por exemplo, o Paulinho, entre também o Alan, entre também um outro jogador de futebol argentino. E o Sampaoli não quis nenhum dos 3. E, gente, absolutamente ótimo isso. Absolutamente ótimo, isso demonstra que o Sampaoli também não quer qualquer um, não quer atletas que ele entende que não vão acrescentar, não quer atletas que ele entende que não vão subir o nível, não quer atletas que ele entende que não vão dar aquilo que ele, Sampaoli, entende que vai ser bom. Então, na minha opinião, ótimo, 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 que a partir do momento que o Sampaoli faz essas recusas, a partir do momento que o Sampaoli, ele veta esse tipo de contratação, ele demonstra que ele está preocupado em elevar o nível do Atlético, apesar de que eu acho que, por exemplo, o Alan seria um ótimo volante reserva, mas lembrando, reserva, não um volante titular. Então, assim, interessante essa recusa, interessante essa chamada. E bom, vamos deixar as cenas para os próximos capítulos. Bora falar agora que a Itatiaia confirmou a informação que eu passei para vocês, né? Bora lá. Gente, eu falei para vocês algumas coisas sobre o veto do Sampaoli, né? Que Sampaoli não veta, mas obviamente ele opina, ele fala. E a Itatiaia esticou um pouquinho mais a corda sobre esse tema. Escuta só o que o Edu Panzi trouxe de informação. Gostaria de ter o Rony no meu elenco. Talvez não como titular, mas ter uma peça com essas características no meu elenco, porque me agrada. Ponto. Agora, tem que usar a palavra certa, né? O Sampaoli vetou. O Sampaoli não veta ninguém. O Sampaoli não tem poder de veto. É verdade. O Sampaoli sugeriu que o Rony não seja vendido. O Sampaoli quer a permanência do Rony. Ele pede a permanência do Rony. Treinador não tem poder de veto, a não ser que o treinador seja o dono do clube, seja o presidente do clube, que não é o caso do Sampaoli. Ele tem o direito de chegar para o dono do clube, para o CSO do clube, o CEO do clube, o CEO alguma coisa do clube, e falar, olha, eu gosto do atleta, eu gostaria que ele ficasse, que ele permanecesse, é uma peça importante na minha ideia de jogo no elenco. Acabou, ponto. Aí cabe ao clube virar para o treinador e falar, ok, ele vai permanecer, não tem problema, ou então, não, nós recebemos uma proposta, estamos necessitando de fazer um caixa nesse momento. O Rony teve alguns problemas durante a última temporada aqui no clube. A torcida do Atlético, ele não é uma unanimidade, aliás, está muito longe disso.
E dentro disso tudo que está no entorno do Rony, que envolve o Rony no Atlético, a proposta que chega é boa. É boa para o clube, é boa para o atleta, e nós vamos pegar esse dinheiro e fazer um outro investimento. Ponto. O que eu não concordo nessa história toda é usar que o Sampaoli vetou. Não, o Sampaoli não veta ninguém. Ele não tem esse poder, mas ele tem o direito de pedir a permanência, como o clube tem o direito de decidir o que quer fazer com o atleta. E o próprio atleta também tem que ter, tem que ser escutado, porque pode ter uma proposta salarial melhor e ele querer sair como quis. Há 6 meses, quando quis sair e levou o clube na justiça e acabou ficando porque não tinha razão na história. Não tinha argumento, é verdade. É perfeita colocação sobre o veto, né? É exatamente tudo que eu disse pra vocês em outro dia aqui. Exatamente, sem tirar e nem pôr tudo que eu falei com vocês. Não existe isso, senhoras e senhores, de um cara virar e falar assim, a partir de hoje, esse daqui vocês não vão negociar não, porque não, quem manda aqui no Atlético é o Atlético. Sampaoli, ele voltou pro Atlético com outra pegada. E a partir do momento que o Atlético entende que o Rony foi um investimento ruim, pode recuperar a parte desse investimento e com esse dinheiro ele pode trazer um jogador realmente decisivo, tem que fazê-lo. Gente, o Rony, taticamente, ele é bom pro time. A galera odeia o Rony, odeia, beleza. Você pode odiar, mas não é à toa que com o Cuca era o titular, com o Sampaoli era o titular. Que com o Rony é uma obediência tática feroz. E outra coisa, faz uma marcação, só que eu concordo com 98% do torcedor que, quando analisa o futebol do Rony, entende que ele tem que ser um jogador, a gente precisa de um atacante, não de um defensivo. Esse é o lance. Nós contratamos um atacante e ele tá jogando na parte defensiva e não entrega o que a gente precisa. Então tem que negociar ele, e eu concordo com o torcedor, tem que negociar o Rony, tem que vender o Rony. E o Sampaoli, o que ele tá dizendo é, olha, o Rony, o pouco que eu já tenho aqui, o Rony é importante pra mim, então se vocês tirarem o Rony, eu quero o outro. É isso, é simples desse jeito. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto, muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!